Tá pra gravar aqui. Evoluir aqui. Será que conseguimos ver 2 itens hoje? A gente tá aqui nos enuns, né? Estamos vendo umas coisas bem curiosas aí do enuns. Enum multidimensional, enum com genéricos, enum com indexação, uns enum aí que faz tudo que nem imaginávamos. E hoje a gente vai ver aqui essa parte de extensão, que também não é muito comum, a gente não usa, né? Tanto, pelo menos eu não vejo muito usar, nunca usei muito também. Então vai ser bem legal. Alguém leu essa parte? O que achou? Achou bem tranquilo? É tranquilo, né? Até suave, comparando os genéricos. Esse foi melhor. Foi um pouquinho melhor. Né? É. Deixa eu abrir aqui o resuminho. Vamos seguir com os... Ué, eu fechei aqui. Eu acho que eu tava com ele aberto aqui. Né? Eu realmente estudo, eu consigo fixar mais, não só lendo ali na íntegra ou no livro é falado mais assim, exemplos, né, do que não fazer. Fala muito assim dos problemas. É legal porque assim sempre tem essa dinâmica ali no livro, né, que conforme a gente já tá percebendo que ele fala primeiro os problemas, como não fazer, o que fazer, né? E enfim, vamos ver aqui. Esse emule, enuns, essa palavra é meio, né, emular, enum extensivo. O que seria emulação? Para mim, emular é como se fosse... Não sei, digam aí vocês o que vocês entendem por essa palavra aqui de emulação. Acho que é coisa de tradução mesmo do livro. Emule, enuns, mas... Eu pensei em, sei lá, fingir. Eu pensei em simular. É, Simular acho que é melhor. mas na verdade não tá Aí você fala, simulando, né? mas é a mesma parte, né? Tá executando mesmo. Eu acho que ele estende, né? Ele não tá emulando. Depois a gente vai ver aqui ó, nos exemplos, ele meio que. Ele. Ele implementa aqui, ó. Implements. É isso que eu ia falar, que ele não estende, né? Ah, sim. De repente é isso. Então eu acho que nesse sentido, então, vamos entender. Ele tá emulando como se fosse simulando uma extensão, né? Por meio das interfaces. Beleza. E não deixa de ser verdade, está estendendo o comportamento, né? Os métodos são os comportamentos. Então tá. Alguém quer começar aqui, ser voluntário de ler o nosso resuminho? A gente logo pro código. Eu não mandei o link aqui, deixa eu mandar aqui no chatzinho. Esse aqui. Quem quiser abrir aí e acompanhar. Alguma de vocês querem ler um pouquinho? Posso ler? Beleza. Vamos lá. Enums em Java. Enums são preferíveis aos padrões Enum TypeSafe, descritos na primeira edição do livro, a exceção à extensibilidade que era possível no padrão original, mas não é suportada pelas enums em Java. Extensibilidade de enums. Extensibilidade de enums geralmente é uma má ideia. Confusão entre elementos de tipos estendidos e tipos base, dificuldade em enumerar todos os elementos de tipos base e suas extensões, complica o design e implementação. Uso de enums extensíveis. Útil em casos como códigos de operação, opcodes, permite que usuários da API forneçam suas próprias operações. E solução com interface. Enums podem implementar interfaces arbitrárias e definam uma interface para o tipo de opcode e um enum que implemente essa interface. Exemplo, uma operation, interface, e basis operation, que é o enum do item 34. E criação de enum que implemente a interface operation. Aqui tá o Dá um exemplo, exemplo né, de do uma livro. classezinha que ela faz um enum, se chama, que é o base operation, chamando o implements de operation.
Beleza. Aí tem uma extensão de enum emulado, que nem ele fala. Está emulando. Não é meio parecido, né? É tipo. É. Que a gente já tá meio acostumado a fazer com classe normal. Só que aqui não é não é uma coisa tão comum de se ver por aí. Quer continuar? Posso sim. Tá. Uso na API. Utilize o tipo da interface Operation nas APIs. Pode definir e usar enums estendidos que implementem a interface. Implementação. Passar o literal de classe, o extend operation.class, ou uma collection, extends operation. Limitações e soluções. Implementação não podem ser herdadas de um tipo enum para o outro. Pode duplicar código ou usar métodos auxiliares estáticos para evitar duplicação. Exemplo de biblioteca Java, o tipo enum java.nio.file.linkOption implementa as interfaces copyOption e openOption. Resumo. Emule enums extensíveis, escrevendo uma interface para acompanhar um tipo enum base que implemente a interface. Clientes podem escrever seus próprios enums ou tipos que implementem a interface. E instâncias desses tipos podem ser usadas onde as instâncias do tipo enum base são usadas desde que a API sejam escritas em termos da interface. É. É muita coisa assim pra ler, mas no fundo pelo que eu entendi é simples, é só a gente entender a ideia aqui de como usar o emular, né? O enum. Vamos abrir esse exemplo aqui, inclusive pra gente dar uma olhadinha e estudar. Aqui, ó. Até nem abri, fiquei pensando aqui. Cadê? Java New File. Alguém já usou essa classe aqui alguma vez na vida? Link Options. Eu nunca tinha visto essa classe aí, não. .n io. IO. É mais coisa de arquivo, né? Pelo que eu tô vendo aqui, ó. Link Files. Get File pra quem trabalha com de repente uma lista de links de arquivos aqui. Não sei. Mas ele tá implementando mesmo aqui, ó. As interfaces em um menu. Como descrito. Na própria biblioteca do Java tem um exemplo aqui pra gente dar uma olhada até. Fica de tema de casa, a gente dá uma pesquisada nesse menu aqui pra ver se não tem uma utilidade pra nós, né? Foi incluído no 1.7 aqui. 17. Defines the option. Pode falar. Só tem uma entrada, né? No follow link. Só tem, Só isso. tem um nome, né? Um nome aqui com uma constante ordinal. Agora eu já sei, é uma constante ordinal. O que é? Tem uma ordem. Só tem uma coisa aqui, não fala um link. Beleza. Eu até fiz aqui, miguinha. A Cris mandou um Opa! PR, né? Dá a mão pelo seu. É desse exemplo aqui? É o mesmo do livro. É o Eu só tinha mesmo? mudado o nome para ficar pertinho as classes, mas o seu já tá aí juntinho também, né? Eu não sei se. Mas eu vou aceitar. Eu acho que vai que tá diferente alguma coisa. Nunca tá Não, igual o tá livro. é igualzinho o livro. Não sei se tá. É que eu vejo ali os exemplos que gera ali. Não fica exatamente igual às Ah, você vezes. fez pelo chat? Eu peço pra ele me Hum. dar sugestões diferentes, mas às vezes não fica igual. Não muda nada. Deixa eu ver aqui. Eu não vou descartar o PR, né? Vamos tudo agregar. Quanto mais, melhor. Mesmo que seja parecido, né?
A gente vai ali. Beleza. Até porque... Vamos ver. Tchurum. E o meu é o Operation. Operation Basic. É isso aí. É, eu botei só um enum aqui na frente, mas é a mesma coisa. Mas aí foi pra onde? Tá aqui? Eu não tô achando aqui, não tá no... Ah, debaixo do Operation tracinho. Ah, tá. Essa aí. Esse aqui é o seu. Mas é igual, realmente. É. Deixa eu ver. Beleza. Esse primeiro exemplo tá, é uma interface, né? Que tem só esse método aqui, apply. Não faz muita coisa. É só um comportamento, né? Só uma meta. Aí quem que usa? Operation Basic, que seria uma utilização mais básica, pelo que entendi ali. E como é que é? Com parâmetros, né? Tem dois tipos. Vamos voltar ali pro resuminho. Isso que eu entendi. Tem os... de operação, implementa a interface, que é esse exemplo aqui, que é o emulado. E aí tem tem a com collection estendido. Eu tinha entendido que era dois tipos ali de... Sim. São, né? Então, mas ele fez a operação, o Basic Operation é só mais, menos vezes, né? E ele fez o Extended Operation, Isso, é isso. E o extended, que aí que é... Ah, a esqueci. gente vê Potência. na hora de... Aqui não muda muita coisa. Deixa eu ver aqui. Na verdade, um complementa o outro, né? Que num ele colocou só operações básicas e na outra classe ele colocou umas operações aí de potência e divisão, né? O resto da divisão. Tem um consultor aqui, tem um método e tem os valores do enum passando tipo um value aqui dentro dos nomes, né, nos tipos, com operação dentro, aqui dentro. E aqui meio que é igual. Até que não muda Igualzinho. muita coisa. Só que olhando assim, olhando assim, o que aparentemente estão meio que o mesmo padrão, né? Visualmente, o que mudou aqui de implementação? É só a operação mesmo. E uma é operação básica e a outra são Tá. A ideia operações. é como que a gente tá executando isso, né? Depois. Uhum, Tá. Vamos isso. lá. Aí tem a classe de Operation Test. Tá. Uma tá usando só o... aí que tá parada, né? Vamos executar aqui. É um monte de cálculo. Mas aqui, aí ele criou, dois double, que é os parâmetros, né? Ali das operações do enum. Aí ele passou a classe aqui. A classe. A diferença é esse método teste. Como que ele Isso. implementou o teste? Exatamente. E aí um é com a... Não é... Ele tinha falado ali. Um é com collection, tá? Coleção, isso. Coleção, que nem tá claro. E esse aqui é com a... Eu tinha falado array. O array é do collection. O outro é tipo passando a classe. É meio estranho, né? Ele Que ele cria um usa um array aqui. generic. É que ele retorna, ó, tá vendo? Uhum. Então, mas esse T, extend enum, é para ele usar os generics aí nesse método teste.
Uhum. Eu acho que tava meio claro, agora que eu tô me lembrando. A diferença é que um é não emular, ele cria uma array ali, e o outro a gente faz com o collection. Mas aqui no resumo não tá, eu acho que em algum lugar do livro ele menciona essa parte do funcionamento aqui que. Deixa eu ver, algum lugar aqui. Não, mas ele explica que. Aqui usa o wildcard ilimitado, usando a collection. Ai, a gente já viu o wildcard, né? Agora a gente já sabe o que é. E, enfim, vamos executar ali. Mas que eu tinha, por baixo dos panos ali é um array, né? Aqui, ó, nesse primeiro teste. E aí tu tem que passar a classe, porque, claro, né, aqui, como tá usando o generics aqui, a gente especificou aqui o class, né, T, o enum type. E os dois, pra quê? Pra gente poder usar uma classe ou a outra, uma que é básica e outra é tipo um complemento, né? Só que estão em arquivos separados. E só que ele vai entender que é como se fosse um só, né? A Então, o ideia. mais, o mais estranho que eu achei aí foi essa anotação na linha 12, né? Que ele põe extends enum, e aí ele concatena com operation, né? É bem esquisito, assim. A gente nunca tinha visto em generics, né? É dessa forma. Aonde que tu tá dizendo qual? No, No for? na linha 12, tá vendo que na linha 12 tem T, extends enum, né? Então é uma classe que estende enum. Ele põe um e-comercial operation. Operation é o nome da classe. Sim. É, na ideia de operação, ele tá como se você estivesse somando, né, aqui, mas Ele junta, eu concatenando, acho. né? É tipo, se você escrever operation errado, ele dá erro aí, né? Ele tá verificando, acho que o nome do enum. Se tem operation. É meio estranho. Quer dizer, aliás, operation é a interface, né? Operation é a A interface interface. que os enums estão implementando. Então, a Entendi. classe que você vai passar, ela tem que ser um enum. E além de ser um enum, ela tem que implementar o operation. Isso, então faz sentido, né? Porque essas duas classes aqui, o enum estende a operation, certo? Só que é bem Uhum. diferente da gente ver, né? Aqui, na É. verdade, o que tá. Ai, botei teu nome aqui. Cliquei no. Na verdade, isso aqui é o retorno, né? Ó, o que vai retornar, Não, mas ele não vai retornar, não não, é? Gi. Ele tá colocando isso porque você recebe no É no parâmetro um parâmetros. generics, um class de T. Tá. É que E aí, como é normalmente aqui genérico, vai o que retorna, né? Mas não é. É a é porque assinatura mesmo. ele só tá pondo isso daí porque ele tá usando o generics ali no parâmetro, que é um class de T. E o E aí, então, ele clear. tem que falar o que que é o T. Então, o T é o cara que estende enum e que implementa ali operation. Saquei. É bem diferente mesmo. Isso aqui É, tudo é para referenciar esse primeiro parâmetro. Esse aqui. isso, isso. Saquei. É, E tanto que se você testar passando um outro enum, eu peguei um enum que tinha aí numa classe, né? Aí ele dá erro, porque sim. é um enum que não está implementando operation, aí ele não aceita. Então ele Sim. valida, né? Se eu botar o outro operation aqui, o meu outro ali, que É, é o acho que meu, ele não deveria dar aceita um... também, porque não é o mesmo tipo. Se Não é a bem que ele mesma não deu classe. erro, né? Não é a mesma classe, Entendeu? porque ele tá validando. Deu erro, deu erro. É Deu? porque não, é o ponto class, né? Ele tá direto ali, Ah, tá lá em cima, verificando. deu erro. Deu erro. Então, Aham. ou seja, essa parte aqui da assinatura é para definir esse primeiro parâmetro que é o enum. E aí eu tô chamando duas vezes o teste.
esse método aqui. E ele tá aceitando os dois. Por quê? Se eu fosse criar um outro aqui, sei lá, uma outra classe, né? Eu vou botar um aqui, uma classe das minhas ali que eu criei. Enum Basic, por esquerda. Ele já não vai deixar porque não é o mesmo tipo. Né? Mesmo que seja um enum. A mesma coisa, só que ele não tá implementando aquele Eu acho que cara ali. se você mudar o seu para operation traço, aí eu acho que ele vai passar, Ah, com certeza. né? Que aí é o mesma interface. Aí ele vai aceitar. Ó. Uhum. Viu como a gente usa as classes em comum? Só que. O que aconteceu? Ah, não. Daí isso aqui. Esse aqui é o meu teste. É o meu teste que eu tinha feito antes, né? Com aquele enum lá. Que ele quebrou. Ah, ele não Mesmo. passa no seu, né? Pois é, eu executei aqui. Eu executei essa classe aqui. E aí ele deu erro naquele outro lá. É. Ó. E aí ele somou aqui os apply ali, os métodos de cálculo. O que tá fazendo aqui? Ele chama. Eu tô passando aqueles mesmos valores sempre. E aí ele. Mas o que ele faz? Ele chama. Tá chamando todos os métodos desse enum? Ou é só um? Porque ele chama esse método apply, né? Tipo, ele tá pegando todos os enums da classe e aí ele imprime, né, o número, operação é o sinal ali da operação, né? E ele faz o apply, que é o método que faz o cálculo realmente, né? X. Ó. E foi definido dentro do enum. Tá, aqui ele só tá imprimindo. E É. aí, pra fazer o cálculo aqui, pra mostrar o cálculo que tá fazendo, certo? E esse É o último resultado. valor o último valor é o cálculo mesmo, né? Do apply. Mas a Isso. minha dúvida é que se ele tá pegando esse apply aqui, vamos pegar esse primeiro, essa primeira classe aqui do Basic. Ele tá chamando qual desses aqui? Então, ele chama o respectivo apply. Tipo, ele tá fazendo um loop em todos esses enums. Então, quando ele passa Isso. no primeiro, que é o plus, ele vai fazer o apply do plus, que é somar, Ah, né? depende do sinal aqui que ele tá chamando ali. Isso. Porque ele tá fazendo um loop aí, para ler todos os enums dessa classe, né? Uhum. E aí ele executa o apply do enum respectivo aí. Tipo, tô no plus, então eu vou fazer a soma, né? Tô no vezes, vou multiplicar. É, e como ele tá fazendo um for, né? Ele vai É, pegar todos isso. esses caras aqui. Beleza. É meio incomum, né? A gente vê por aí isso aqui. Tô pensando na utilidade, vamos lá. Tá. Que é a parte mais difícil que a gente fica aí filosofando, né? Onde é que eu vou usar isso aí? Em que momento, em que situação, né? É, Não ele tá falava vindo. lá de. Ó, ele usou um termo, né? Opcode. Alguma coisa de operação, né? Operação. É, eu fico pensando assim na prática, olha só, pensa assim, eu tenho um enum e eu tenho que botar mais opções, né? Eu tenho que estender ele, realmente. Mas daí se eu mudar o Uhum. original, vai quebrar. De repente, sim. Isso. Pensa assim, eu tenho um sistema. Ah, vai quebrar tudo. E eu não vou poder fazer incremental, sei lá. De repente, enfim. Não sei se é por causa disso, assim, que eu faria, mas com certeza é uma É, boa separar, assim, tipo, não, é uma possibilidade de eu estender, fazer uma extensão daquele enum, é, eu acho que ele incremental. falou.
Ele falou lá no livro realmente que se você quiser implementar, né, mais. Ou estava no resumo, eu acho. Se o cliente quiser implementar novas operações, né, ele cria um novo enum com essas operações. E tem a ver com o Solid também, né, de aquele Open Workstation, Closed. Isso. Aqui, ó, no final, isso possibilita que os clientes escrevam Uhum. os próprios enums. Ou seja, o cliente, por exemplo, assim, eu tô com um enum que foi uma empresa que criou também, né? Tem essa situação. Não foi eu que criei, foi outro numa biblioteca, sei lá. Ou um outro lugar que eu tô usando. Eu poderia fazer uma extensão, né? Criar o meu próprio tipo lá dentro. Se tiver um que use interface, né? Se não usa interface, não dá. Mas se eu tenho algum lá que eu tô usando e tem uma interface, eu consigo estender ele, né? Tipo, simular. Eu acho que é por aí. Mas, presumindo que a API estejam escritas em termos de interface. Não é muito comum assim. Eu fico pensando assim, cara, eu vou criar um menu. Tá, vou lá no meu sistema. Eu tava até falando com o meu cliente, vou criar, resolver, pegar todas as constantes do sistema dele do web, vou tentar botar um Zenum ali que tá tudo meio bagunçado e vou organizar. Aí eu penso assim, aqui agora eu vou botar uma interface, porque vai que eu precise depois fazer uma extensão, né? Não é assim, né? Mas eu acho que deve ter algumas perguntinhas que a gente tem que se fazer, assim, para quando nessa situação a gente vá favorecer, senão tu tá criando uma complexidade no sistema sem necessidade, né? Não sei. Fico pensando aqui. Na real, uma solução dessa. Né? Tu não vai criar todo o enum pensando que eu vou fazer usando interface. Porque um dia vai que eu preciso estender ela. Não, né? Na real, Desculpa a dificuldade, mas eu não entendi a utilidade dele ainda. E no caso real, de verdade, assim, sabe? então. Essa que é a dificuldade nossa, assim, que a gente vê os exemplos do livro e às vezes a gente fica pensando, né, onde que a gente vai usar. Mas, pelo que diz o Que livro, a ideia, a gente pensa seria isso. eu tô pensando aqui, se ele não implementasse essa interface, né? Sei lá, ele poderia criar um método lá para cada enum e ser diferente, não sei. Pensando. Se é, se ele pôs a interface, né, para obrigar que todo mundo siga aquele padrãozinho, né, de apply, recebendo 2 parâmetros. Se não tivesse a interface, como é que a gente faria, né? Se, sei lá, ele aceitaria outra assinatura Não, ali, não sei. não ia ter que ser. Não faz sentido daí, eu acho. Não tem É, sentido nenhum eu ter passando a classe aqui. Eu, tipo, né, Uhum. especificando o tipo e usando genéricos aqui, não tem necessidade daí. Mas com extensão usando uma interface, sim. Mas é questão de pensar onde, né? Eu vejo assim, nessa situação mesmo. Que nem aquela. Qual é aquele exemplo ali que a gente viu que é do Link Option aqui? Aqui, ó, ele tá implementando dois, ó. Tá vendo? Ah, deixa eu ver aqui. e o que que tem nessa? Então, esse aqui tá Nossa, não tem vazio. nada. Esse aqui tá vazio. Nossa. É só pra dizer que ele. Porque um é open e outro é copy, né? Porque tem a ver com o arquivo aqui. Hum, mas Mas não tem nenhum método, né? Isso que é estranho. é, tem que pensar na utilidade mesmo. Mas enfim, eu entendi isso, assim, mais ou menos. É uma coisa, assim, que realmente, sim, eu vou criar um menu, mas eu não tenho. Olha, eu tô achando que mais pra frente vai ter mais opções. Eu vou ter que aumentar ele, eu vou ter que estender ele. Pensa num tipo de enum, assim, que não é tão fixo, assim, é algo que tu vai
aumentar, né? Que nem aqueles lá, multidimensional, aquelas coisas lá que a gente viu, as paradas mais complexas. E aí a pessoa já faz pensando que vai utilizar isso depois, dessa forma, né? Enfim. Mas é bom saber, né? É. Pô, é bom saber que dá pra fazer. Mas acho que fica flexível, mas assim, ele obriga quem for implementar a seguir o mesmo padrão, né? Oi, Josi. Opa, quem que tá falando? Alguém tá falando? A Josi tá. Estão ouvindo Olá, aqui. boa noite. Vou ficar em silêncio aqui, que Estão ouvindo. Não é só voz, estão ouvindo outras vozes. Mas de boa, se quiser falar, não tem problema. Estamos nas discussões aqui. Vamos para o outro exemplo que a gente não executou. É o Extended, né? Usando Collection. Que a ideia. Vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Eu tinha visto que ele estava falando de array. Mas é aqui na Collection mesmo. Arrays as list. É meio parecido, né? Bem parecido, mas é mais elegante aqui, ó, olhando o código. Aqui é o método teste, tem, em vez de ser... Deixa eu comparar aqui, vamos comparar. Aqui, né, tinha feito ali, passando o ponto class, né, meio que fica bem fixo, né, meio engessado ali o lance. Aqui já tá um pouco uma coleção, onde é o wildcard aqui, onde seja um tipo que estende operation, beleza? Mas que é uma coleção. É mais fácil de ler, né? Mais tranquilo aqui. É. Passou a coleção, em vez de passar aqui, tô A passando classe. a classe. Tá. E aí aqui ele. Tá, porque ele pega o get values aqui. E nesse caso aqui ele tá fazendo um for e pegando o get num conta, tá pegando desse jeito aqui. Desse outro método aqui. Que é meio que uma coleção também, né? É meio que não, é uma coleção, só que é uma coleção de array aqui genérico. Array contando values comprising in one class representative. São métodos diferentes aqui, que retornam os valores daquele enum. E mais elegante, só que ele tem que ainda assim, aqui ele retorna um array também. E aí aqui ele tá usando o asList para converter. Beleza? Né? Esse aí é mais legível pra gente, né? É mais moderno, mais condizente com... Né, olhando pra esse cara aqui é mais complicado e me parece mais antigo, né? Uma coisa... Não sei se tem a ver uma coisa com a outra, mas... A gente tá acostumado a usar coleção, né? Pra tudo e é melhor, mais seguro. E aí o resultado é o mesmo. Exatamente o mesmo. Menos código. Não sei. Não tem muita diferença, não. Não tem. Só aqui, ó, na assinatura mesmo que fica mais tranquilo. É só assinatura, né? A quantidade de código. Mas... Ele falou que essa versão aqui 2 é melhor que a 1. É melhorada? Eu não lembro, não. Só vou tirar essa dúvida aqui. Qual que é a diferença? Estendida. Beleza aqui. A segunda alternativa, tá? Em vez de passar, é uma segunda alternativa. Ele só diz que é um pouco menos complexo. Pra entender visualmente ali na assinatura é mais tranquilo, sim.
um pouco mais maleável, permite que o chamador combine operações de tipos. Mais flexível, mais claro, né? Mas é a mesma. Não fala sobre performance também em relação a isso. E é isso. E o que vocês acharam dessa solução? Realmente eu achei incrível. Só tem que ver uma aplicação real pra gente utilizar, assim. Tem muitas coisinhas que a gente anda vendo por aí, né? Que até agora do livro que a gente é mais fácil da gente perceber assim quando que pode usar, quando que poderia usar a utilidade e outras não. E essa aqui é uma delas, que é um pouquinho mais não é tão familiar, né? Podemos ir pro annotations? Ou tem alguma questão ainda nessa parte de enum aqui, estendendo? Vocês querem falar alguma coisa? Comentar mais alguma coisa sobre esse tema? Até para fechar aqui, só vamos tá falando aqui que a vantagem, né, clientes podem escrever seus próprios enums ali, estendendo, usando interface, meio que simulando uma extensão. Pode ser usada onde instâncias do tipo enum base são usadas, desde que as APIs sejam escritas em termos de interface. Né? Estou usando os métodos lá. Quando ele fala API, aqui é API mesmo, né? A chamada de método do servidor, acho que é isso, né? Que ele vai chamar. Acho que ele quer dizer um código que você vai executar, né? Não sei. Não uma API exatamente. Porque o que eu penso, a parte da API seria essa aqui, ó, do teste. Né? Tem que estar ou na hora de chamar ali, não sei. O método que estivesse exposto aqui, como que eu vou passar os caras, não sei, fica pensando aqui. Quando falar API também, fico em dúvida. Mas beleza, vamos para annotations. A gente vai conseguir ver 2 itens hoje. Eu tenho um códigozinho do annotation que eu estava fazendo. Eu tinha pulado esse capítulo. Eu vou subir aqui. Manda. Olha, esse aí eu não fiz nada, viu? Se puder mandar. Acho que você tem que atualizar para eu baixar aqui antes de pedir o PR. Atualizar como? Não, pode mandar, que é novo, né? A classe nova. Você não tem que atualizar a branch lá no Git? Não. Sei. Eu não subi nada, eu só tô baixando. Eu não subi as coisas ainda. Deixa eu ver não aqui. Estamos... não vai dar conflito. A não ser que tu tenha mexido nessas outras classes que tu já liberou. Não. Nova? Não vai dar problema. É nova. Vou tentar então aqui. Não tem problema. Anotações, né? Prefira as anotações aos padrões de nomenclatura. O que isso quer dizer? Padrão de nomenclatura. Pra mim, uma coisa não tem muito a ver com a outra, mas vamos ver, né? Porque pra mim, a anotação sempre usei, né, nos métodos ali, enfim, é pra... desculpa. Opa. Eu acho que esse padrão de nomenclatura que ele está falando é que ele deu até o exemplo do JUnit 3 e do JUnit 4, né? A atualização. No 3, antes, para identificar uma classe como teste, você tinha que escrever teste no começo. E aí, a partir do JUnit 4, você começou a usar annotations de teste para poder identificar. E aí, tipo, na primeira situação, você pode errar a escrita, pode abrir para vários outros erros, né? Então, usando annotation já facilita com essa anotação, que no caso, ele falou que era retention.
E aí agora Entendi. ele começa a ele identificar como teste mesmo, sabe? Então, Entendi. achar padrões de nomenclaturas de classes que aí você conseguia identificar cada parte. Aí teve essa evolução. Ótimo. Que antes estava preso no nome, nos nomes. Ex- Exato. E aí depende da biblioteca, né, que tá usando, de repente. Enfim, no caso do JUnit aí a versão e tal. Porque a annotation veio. Eu não sei quando que veio. Mas a gente tá falando aqui desse livro aqui, Java 8. Mas realmente, antes de ter annotation, não tinha como fazer. Tinha que identificar de alguma forma. Então, realmente, os nomes das coisas. Obrigada pela explicação. Agora faz totalmente sentido. Olha como faz diferença. Alguém quer ler aqui o resuminho? Tu já fez aí, ô Cris? Vou baixar. Ah, não. O PR não aprovei ele. Deixa eu. Acabei de pedir. Vamos aprovar aqui antes. Ahn, já temos os. Ai, a Cris, ó, as estrelinhas pra Cris. Sempre mando PR. Não, mas eu só consigo entender o capítulo depois que eu vejo o código rodando. Tá Porque ótimo, enquanto eu leio, fica muito abstrato. Eu claro. tenho que ver o código. É assim mesmo. Alguma voluntária quer ler? Quer ler? Quer ler? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu posso ler. Opa! Item 39. Prefira as anotações aos padrões de nomenclatura. Problemas com padrões de nomenclatura. Erros tipográficos. Falhas silenciosas por nomes incorretos. Exemplo, TS Safety Override em vez de TS Safety Override. Uso indevido. Não há como garantir que nomes sejam usados apenas nos elementos certos. Exemplo, nomear uma classe como Test Safety Mechanism. Associação de parâmetros. Dificuldade em associar parâmetros aos elementos do programa. Exemplo, codificar tipos de exceção nos nomes dos métodos de teste. Soluções com anotações. Exemplo de anotação. Criação de uma anotação teste para métodos de teste. Então, ele fala da necessidade de meta-anotações, que é essa rotation e o target. E aí, descendo um pouquinho, ele coloca a annotation test em cima do método e não da classe. Então, ele fala, a anotação teste marca métodos estáticos sem parâmetros para testes automáticos que falham se lançarem exceções. Exemplo, class example, ou métodos anotados como testes, alguns válidos, alguns inválidos. Ferramentas de teste simples. Test Runner, executa métodos anotados com teste reflexivamente. Usa Method Invoke e isAnnotationPresent para detectar e executar métodos anotados. Captura e relata exceções lançadas pelos métodos do teste. Então, olhando ali. Aí daí a gente vai pro código depois. Tá. Que isso aqui é um negócio, um esquema de repetição, né? Uhum. Anotações com parâmetros. Testes com exceções. Criação de uma Annotation Exception Test para testes que passam se lançarem uma exceção específica. Tipos de parâmetro Class, Extend, Throwable para especificar o tipo de exceção esperada. Temos mais alguns exemplos. Aí tem a Modificação. arroba ali, exception test pra. Exception Test. E Modificação de testes runner. Adiciona suporte para Exception Test. Verifica se a exceção lançada é do tipo correto. Aí isso é uma boa, sempre uso. Quer dizer, uma versão mais atualizada, mas estendendo os tipos de teste, né? Tipo, o tipo do Trouble. Anotações repetíveis. Uso de arrays.
mudanças de parâmetros exception test para uma array de class. Eu não sei se esse aqui que eu coloquei aqui é o mesmo lá de cima, não. Se eu me enganei do exemplo. Mas enfim, parece bem parecido. Depois a gente vê com calma. Anotações repeatable. Permite anotar o mesmo elemento várias vezes com a mesma anotação. Repeatable. Na anotação exception test. Processamento de anotações repetíveis. Cuidado no processamento. Uso de get annotations by type para acessar anotações repetidas e não repetidas. Verificação de ambos os tipos de anotação. Conclusão. Vantagem das anotações. Superioridade das anotações sobre os padrões de nomenclatura para fornecer informações adicionais ao código-fonte. Incentiva o uso de anotações pré-definidas e fornecidas por ferramentas. Importância das anotações para programadores. Programadores devem utilizar anotações pré-definidas e fornecidas por IDEs ou ferramentas de análise estática para melhorar a qualidade das informações de diagnóstico. Neste resumo, destaca os principais pontos discutidos no trecho sobre a evolução do uso de anotações para substituir os padrões de nomenclatura tradicionais, abordando suas vantagens e fornecendo exemplos práticos de gestão de implementação. Muito obrigado por sua contribuição dessa leitura. E aí, gente, realmente, assim, aqui tá falando mais de teste, né? Mas agora eu tô pensando aqui, vocês usam anotação para outro contexto? Framework tem, né? Alguns frameworks Sim, o JPA usa, né? usa As bastante. annotations para você fazer com banco de dados, né? Até mesmo o Spring Boot para você fazer as APIs, você usa as annotations para colocar como service, como repository e assim por diante. Uhum. Então, assim, Só pegando principalmente eles gancho. usam bastante, né? Só pegando gancho aqui pra gente pensar, porque aqui tá falando só de teste, né? Eu acho que é mais nesse contexto de teste Sim. e except. Eu acho que é mais teste aqui. Mas usa o Spring, usa o JPA. Não sei se tem mais algum outro exemplo que vocês se lembram aí que usa Annotation. Eu não uso tanto. Agora que eu tô no aplicativo, é mais só teste, assim. No aplicativo não tem tanto contexto, mas no Para web bins backend. também, né? Você usa anotação quando você precisa de bins É. estáticos. Então, você... Bem lembrado. Beans. que é mais? Que mais? Nossa, eu tô lembrando, acho que eu tinha visto um serviço uma vez na empresa, né, que alguém tinha criado uma anotação, não sei se era para validar o CPF. Assim, eu nunca criei annotation, Olha. né, mas eu acho que eu tinha visto alguma coisa assim, alguém criou uma anotação que validava um CPF. Aham. Já vi também, Cris. Mas era de É. uma biblioteca. Tinham criado. Dá pra gente criar uma anotação se a gente quiser, né? Senão, Então. é como se fosse um componentezinho ali que a gente cria. Eu Aham. nunca criei, mas dá pra Joga fazer. aí no chat GPT, vê aí o que ele faz. É tranquilo. Acho que eu já criei usando o Micronaut. Mas dá para criar. Era para validar algum. Acho que validar se o campo tinha script, sabe? E aí a gente tinha a biblioteca, mas não tinha uma annotation específica. Aí a gente criou, pô, deu qualquer nome assim e lá dentro chamava a biblioteca para validar Deu um barras nome de funciona logo, requisição. né? Tipo isso, né, É Ju? tipo no HTML, assim, tipo era o nome, sabe? E aí lá dentro chamava a biblioteca para validar se o campo do body tinha alguma tag HTML que eu não podia passar a pauta API. É bem facinho de criar, assim, só É pega um fácil. padrãozinho e Ou eu vou fazer, hein? Pra CPF, CNPJ, essas é, coisas a gente usa sempre, tudo que é lugar. Valida telefone, valida coisa pra validação, dá pra usar, né? E outras dá pra usar. coisas mais
Vamos ver as Inclusive, a gente utilidades. tinha um campo que era lista de objetos, se eu não me engano, que entrava no payload e ele não era bem. A gente, para validar um por um dos campos do objeto, sabe? Aí a gente fez isso também. Eu não sei se é por causa do Micronaut que a gente colocava validação e ele não ia, aí teve que fazer tipo um for, um negócio bem gambiarra. Fez É, nos anotação dentro lá bins. da classe e fez um for para validar os campos dentro do objeto. Sim, e Mas foi legal. daí no web, né, mais em desenvolvimento, tem É, aqueles é, arroba null, o not null, null, que tu coloca se é obrigatório, se não é. Lembro é que o pessoal faz mais no web, né, para validação de isso. campos, de coisas. Justamente, era uma API para validar a entrada da API backend. Boa, só vale a gente comentar os usos, né, porque não é só coisa de teste. Aqui é só, vamos rodar aqui. Só rodar aqui e deu. Na verdade é lá no Annotation Test, Gi. Eu realmente não. Aonde? Ah, Ah, esse tem aqui? a classe. Isso. Ah. Então aí Ah, ele claro, tá também aqui. usando. Ele tá. Tive que fazer umas alterações, que assim, o código do livro não estava funcionando, ele usava um new instance, e aí. Enfim, teve que fazer Aham. umas alterações para funcionar. Sim, tem que adaptar, né? Não tá É, antigo, tem que atualizar. Mas assim, tá qual é a defasado. ideia Tá com aqui? a versão antiga. Qual a É, ideia aqui? Aqui tá, é tipo, mas é uma classe, né? É uma classe com. Tá de importando aqui testes. o arroba teste, quando tu coloca, ele já importa esse Jupyter. Isso aqui é uma biblioteca do JUnit, é isso? É, né? É, E eu não precisei baixar aqui na minha máquina, ou já tem isso já eu acho que já automático. estava usando numa outra classe. Acho que já tinha no projeto. Uhum. Aí tem aqui E tem só os aí, métodos M1, M2. só que alguns estão com anotação e outros não, né? Sim. E aí na classe de teste, ele vai mapear essa classe, que é a cap6 annotation, né? E aí ele vai começar a invocar os métodos dela Aí ele pega e a vai classe pelo nome, class name. isso, Mas aí class.forName. Bota num teste recebe a class. classe. Não dá pra pegar direto. E deve Mas, estar usando um negócio de reflection aí, que ah, ele. Eu até pus um textinho lá em cima, né? Que eu também nunca tinha usado reflection. Eu falei, nossa, deixa eu ver, né? O que é? a gente vai falar mais pra frente lá no livro, deve falar, né? Não sei em que parte, mas fazia tempo que eu não via falar reflect, que eu não uso muito também. Mas o que É ele tem que botar nessa classe aqui, que é meio que um genérico uma aqui, né? variável. Bota numa variável genérica, aí ele usa É, um get declarated constructor, new então, essa linha instance. 24 não tem aí no livro, né? Mas sem ela não funcionava. Bota num objeto, ele cria new instance da classe. E aí, o que ele faz com isso aqui, esse cara aqui? Aí ele vai fazer um for nessa classe, pegando todos os métodos que tem dentro dela, né? Vai verificar se esse método está com anotação test.class. E aí ele incrementa esse contador testes, né? E ele tenta executar o método. Quando ele faz m.invoke, ele tenta executar esse método. Só refrescando minha memória agora que falou, reflection é isso, né? A pessoa vai pegar os elementos mais, né? Vai trabalhar mais com os elementos da classe, É, né? Você sabe um Isso, né? pouquinho, Gi?
Eu pus ali um. Ah, tá. Você Ali, botou aqui a colinha, olha, a temos cola. Ah, perfeito. Nossa, Cris, é demais. Estava pensando aqui, tentando me lembrar. Porque tem um propósito, né? O negócio não é muito usado, não é tão comum, a gente não usa programação comum assim para fazer, mas quem faz framework, né? Quem tá o arquiteto, né? De repente pensando em umas coisas mais, né, trabalhar. O termo usado para indicar a capacidade de obter os metadados sobre o próprio programa compilado. Como assim? Metadados. Obter informações do tipos de dados de forma dinâmica é muito importante para códigos que atuam sobre objetos que não se conhecem em tempo de design. É muito usado em bibliotecas, sim, né? As coisas de biblioteca propõem lidar com objetos de tipos que elas desconhecem em sua concepção. Mas aqui, como pensar que como que a gente desconhece na concepção aqui a classe? Porque se fui eu que fiz a classe, pensando assim, eu sei o que classe que eu fiz essa classe aqui. Vou fingir que a gente não sabe. Fingir que a gente não sabe, né? Mas É. eu sei que eu botei um arroba teste aqui, eu sei que eu botei um runtime aqui pra voltar, eu sei que eu botei esse cara aqui, o M7, e alguns não tem. Mas aí, por que precisa fazer isso? Aí ele tá vendo, fazendo na mão, né? Aqui que eu tô, tá no root aqui É. pegando, tá É lendo a como, classe na mão, é como se as fosse annotation. o JUnit executando, né? Ele vai ler uma classe, executar os métodos que estão lá dentro da classe, ver se dá erro ou não, né? Deve ser algo similar a isso que ele faz. Uhum. Aqui tá um exemplo mais, não serve pra nada, né? Meio que, tipo assim, só pra ver que é possível fazer alguma coisa, né? Por exemplo, assim, eu crio uma annotation. Vamos pensar assim, eu criei uma annotation nova que nem a gente estava comentando ali. E, e daí eu, eu preciso ver para validar antes se tiver uma anotação num campo de um formulário, de um DTO. E aí eu tenho que fazer essa varredura antes e ver e lançar a exceção ou não. Aí é uma proposta. Mas o que ele tá fazendo aqui? Ele tá fazendo um for, um if aqui, vendo se tem o teste. Tá, tem um contador aqui, cadê? Ah, tá, pra ver quantos testes tem. 3. E Isso. esse invoke aqui, o object, o que ele... Ele executa o método, porque ele está fazendo um for nos métodos da classe. Uhum. O, Aí o ele M é pegou o método. um método, passou o objeto, O objeto é a própria a classe, é própria uma instância da classe. classe. E aí, se ele foi pra cá, ele passou. Isso. Se não, ele vai cair no cat e lança um trouble. Entendi. Se não for desse tipo, ele dá um genérico aqui. Aí ele imprimiu o relatório embaixo. Um dos testes, acho que ele lança Legal. exceção. Há 2 testes lançam exceção. É o M3 e o M7. Uhum. Pô, legal, né? Legal isso aqui. Também, vamos pensar onde é que a gente vai botar isso aí. A utilidade, mas eu achei bem bacana. Achei bem legal. Dá pra fazer várias ideias, né? Com esse tipo de implementação aqui, dá pra ter várias ideias. E aí, o que vocês acharam? Tem mais algum outro teste com Então, annotation? na verdade, no capítulo tem vários códigos, né? Só que eu cheguei no próximo, não funcionava. Ele fala ali É, de um teste, arroba teste, e aí tem a exceção, só que aí eu não sei se é a biblioteca do JUnit que eu estou usando que não tem
annotation. Eu não sei se é coisa antiga. E aí agora não funciona mais. Então, esse é por que que ele diz. É isso aqui que eu não entendi, vamos entender. Por que que ele diz que não se usa mais Ah, esse tipo de. então. Ele fala, aí tá tudo como public, static, void, né? Quando eu fui escrever a classe, ele não aceita o static, quando é um teste. Você vê minha classe, tá tudo public, void, M1. Ele não aceita esse static, então eu acho que mudou bastante coisa na Aqui, mas época que aqui foi tá ao feito. contrário. Aqui ele tá dizendo que o inválido é o public. É, E o sim. ah, não, com arroba. Com o teste, public static. Aqui o M7, o teste deve falhar, mas ele vai executar. Ah, Deixa mas eu aí ver é porque aqui. ele deu um throw. Deixa eu ver. Então Mas quer tá dizer vendo? que eu vou botar um void, um. Se Ah, você tá jogar bom. static void, ele não aceita não. Ah, entendi. É, mas tá ao contrário no livro. É, Ah, detalhe, aqui um tá dizendo detalhe. que. É, Não, tá tá ao contrário. Ele diz que no livro tem que ser estático, né, para método usar o não estático. teste. Não, tá ao contrário aqui é a frase só. Use Uhum. inválido. Uso. Então, Use. Por que ele não fala métodos não estáticos inválido? Ficou meio confusa essa frase aqui só. mas se você joga static aí no É, código, dá erro. não deixa. É o estático. É que nem tu fazer um método com o nome ao contrário, né? Que nem, vocês já pegaram isso, já fizeram. Por que tu não bota o valor, o nome do método certo? Ah, Que tá. deveria a gente faz ao contrário pra depois negar pra ver se aquilo. Não sei se já pegaram, eu tô meio que me enrolando pra explicar aqui, mas vocês entenderam, né? Não, eu sei. É, Tá a tipo lógica, tá a meio. lógica inversa, né? Tá inversa. Cara, É. isso me lembrou as aulas de matemática. Que, tipo, quando você não conseguia provar uma coisa, você provava por absurdo. E aí dava errado. Então, a sua primeira hipótese era a verdadeira, entendeu? Nossa, Provavelmente. verdade. Provar por absurdo. Você É, prova assim, que o absurdo tá errado, assim, você então. pega vamos supor, você pega um número irracional. Ok, número irracional, você não consegue escrever ele pela divisão de dois números inteiros. Então você vai lá, tenta fazer com a divisão de dois números inteiros, que é a característica de um número racional, tipo Uhum, decimal, sabe? uhum. O irracional é aqueles que são tipo o número pi que não tem um padrão de repetição. Então você ia lá, tentava escrever o número pi com a divisão de dois números, não dava, e aí você fala, então tá. Então ele não é racional, logo ele é racional, você provava por absurdo. Eu sei Então que seria fugiu um muito, mas me isolar, lembrou né? isso. É tipo a gente vai isolando, né? Como se a gente vai, na hora de resolver um bug, a gente vai isolando o problema em vez de ver ir direto ao ponto, né? É Existe porque um às vezes você não cálculo. consegue É, provar indo direto ao ponto, então você é, prova por absurdo, entende? Que entendo, aquilo é não tem uma verdade. fórmula para saber exatamente se um número é racional. É só Isso. fazendo o É mais ou cálculo. menos isso. É uma doideira. Mas É. já foram tempos passados. Desculpa aí, gente. Não, não é. Viu a memória. É que nem quando a gente vai saber se o número é primo ou não, ou se o número tem resto, não. Vai ao contrário, É, fomos longe, né? Mas é isso. Ah, não sei se. Aqui tem mais alguns exemplos aqui de. Eu acho que aqui, no livro, deixa eu botar aqui o. A gente tá aqui no primeiro, no 39, prefira as anotações aos padrões de nomenclatura, que é isso que tá. O principal aqui tá. Que tá explicando, né? Os usos mais comuns,
Para usar a anotação, prefiro a anotação do que usar um padrão de nome para... Enfim, esse padrão de nome eu acho que a gente não usa mais tanto, né, para as questões de ferramenta, né, que foi falado ali depois do... Quando a gente está usando o JUnit, a gente vai sempre no mais atual, né, não vai pegar uma coisa antiga, a gente sempre vai pegar as ferramentas, o que tem mais atual, geralmente, e vai seguir o que tá rolando. Aí aqui pra frente vai falar sobre um pouco mais de anotação, os últimos 3 aqui. Mas é isso, essa parte aqui da sequência, do repeatable, o que falou ali, né, alguns exemplos, a gente não fez. Agora a gente já estourou o tempo, mas fica de tema de casa pra gente... Porque esse exemplo foi bem legal, esse aí que você trouxe, que a Cris implementou, já ajudou bastante. Mas aquela parte ali de repetição, onde é que tá? Ah, e aquele @exception test, aquilo ali não sei de onde que vem. Esse aí, não funciona. Não funciona Não a encontro Jaque essa diz que usa. anotação. A Jaque diz que usa bastante de... É que eu realmente não ando usando teste unitário no meu projeto com o meu cliente ali, que eu tô trabalhando mais. Deveria. Eu lembro, Pra lembro de testar essa fazer. produção, entendi. Aquelas. Não, a gente tem ambiente de homologação, não trabalha com teste unitário. Mas você usa já que esse teste exception? Eu entendo que eu acho que em outras empresas que eu já usei, tá? É só agora que eu tô trabalhando. Eu já usei, eu não lembro muito bem, mas é pra Sim, ti. vamos supor que você tem um fluxo ali dentro da sua. Você tem um fluxo que ele pode, tipo, ele verifica alguma informação e dá um trouble, entendeu? E aí você Mas, espera uma exception específica. então, mas dessa forma aí, com @exception test, o problema foi essa anotação aí, que eu lembro de você fazer uma assertion e ver se o erro é o mesmo, é o esperado, né? Agora com esse @exception Vamos botar test aqui, aqui, ó. Se eu botar um runtime exception aqui, eu tô especificando o meu exception test, né? É um teste. Opa. Ó. Ah, entendi. Eu acho que foi isso que não aconteceu. encontra. Não encontra. É porque de repente precisa de uma biblioteca. Então, não sei se a biblioteca dele é antiga e tinha e agora não tem Ou ele mais. mudou. É assim, o que eu uso mesmo é que eu só fui mais por referência, não necessariamente. Eu usava que nem eu venho no exemplo aqui, é o @test, aí eu coloco entre parênteses, expected exception, e aí você coloca o tipo de exception que você espera. Isso. É Esse exatamente isso que eu estava fazendo. esse Mas aí eu eu vi falei muito. também. Eu falei muito mais por referência, não necessariamente que eu uso aquela notation, entendeu? Porque, na verdade, eu nem Java mais programo, eu programo em Kotlin, né? Então, é um pouquinho diferente. Olha aí, sei como é isso. Tudo. Mas eu acho que, como o livro é antigo, ele tá falando de um padrão, mas deve existir, é uma forma de eu estar esperando um tipo de exceção, né, no teste. Olha esse Provavelmente é da forma Provavelmente. antiga que testava exception, sabe? Tipo, ele tá falando da versão do JUnit 4. Qual que é a versão do JUnit atualizada agora? Quem que vai fazer um teste esperando uma exception? Eu tô pensando aqui, é o tipo da aberração que a gente tava comentando. Não, Pra saber porque ou vamos não. supor Pra testar o que fluxo de erro, no caso, né? Pra você ver se realmente Eu faço muito. ele faz um trouble de erro se tiver algum input errado. Cara, na minha opinião, muito importante. De verdade. E ainda tipo, mais se você você definir tem os tipos de troubles. Se você tem sei lá, algum if lá que lança uma exceção, aí você tem que testar se ele tá entrando naquele if e se tá É a lançando mesma uma coisa exceção.
É a mesma coisa se vamos supor que algum dado você não aceitaria ele nulo. E aí a pessoa manda nulo. Antes de você passar pelo seu fluxo inteiro do seu método, você faz uma verificação disso bem no começo do seu código. Você fala assim, ó, se isso for nulo, você solta uma exception que você não pode aceitar nulo, entendeu? Tá certo, Você eu verifica posso criar parâmetros. uma classe de exceção também específica, validation, exception, sei lá. Aí, entendi. Ou de connection, né? Uma coisa assim de conexão, Pode ser também. poderia E eu ser. estava até vendo uma situação dessa, tipo, de um tipo de inceptions de NoSQL, no Cycle, que o cara não fazia a verificação do tipo de elementos que ele recebia inicialmente. Então, ele poderia receber scripts em formato, tipo, na leitura do string. E se você não faz uma verificação isso de inputs, você pode estar deixando o seu código Sim. mais vulnerável, entendeu? Então, na minha opinião, é muito importante você sempre verificar todas as suas brains aí dos seus if-elses, principalmente nesses casos mais críticos. Tá E o certo. teste, ele assegura, né? Aí Sim, você pode ter exceptions personalizadas, né? É E isso, que você tipo, lança no meio do código lá. Dizem que não é você muito bom fazer isso, mas às vezes você quer tratar de depende, algum depende do. jeito, né? E fica mais fácil para depois você fazer leitura de logs, entende? É, também. Aí você já pega muito ali, fala, putz, errou porque não passou a informação do cliente correta. é. Porque se você usa uma genérica, É, você acaba se isso. perdendo, você demora muito mais tempo para analisar. Eu tenho o que eu posso da parte de aplicativo, não sei se web, tem uma ferramenta chamada Crashlytics, que é baseado nisso. Ele fica analisando os crash dos aplicativos, as exceções mesmo que lança, e aí joga tudo para uma plataforma. Ele fica monitorando, sabe? E deve fazer isso. Não sei como, É. mas ele Eu, deve eu fazer já isso. fiz. É, pode ser parecido. Eu já fiz um projeto e a gente criou umas exceções assim diferentes, porque a gente queria saber que tinha um fluxo do código que se ele desse um erro, era para ele continuar, não era para parar. Então a gente criou uma exceção específica. Quando dava aquele erro, a gente É, lançava e capturava ela no cat e fazia um if. Se fosse aquela exceção, exatamente, para ele não continua o dar um fluxo. crash no seu Isso. sistema, né, João? Aham. Ou ele Isso, aí a gente reconecta, criou faz uma alguma exceção. específica, colocou o nome lá, tipo, Sim. qual que era o Porque, vamos erro, e aí supor, seguia o fluxo com ela. Porque não é se para você quebrar o tem um sistema, né? fluxo Isso, não era para exato, se quebrar, ele era para quebra ali, seguir ele dá outro o crash no fluxo. Ele sistema. pode dar exceção por baixo desse pano, pode logar, Por pode isso fazer. eu saio, né? É E isso. nos logs também a gente colocava para logar a exceção, e aí ia monitorando no Rancher qual que era a exceção lá que estava dando, a gente já sabia onde tinha caído no cat, sabe? Em vez de colocar tudo como. Nem sei qual que é a genérica que põe. Falar bastante. Perfeito. Aqui é que esse teste aqui, o mais simples, não tem nada referente a exception aqui, pelo que eu tô vendo, esse tal de Jupyter. Mas isso, eu acho que esse é o mais básico, porque eu acho que era JUnit, os últimos JUnit, usando uma biblioteca mais atual, né? É assim, se não me engano. Depois eu vou pesquisar. Mas aqui não encontrei aqui para passar. Ele até botou aqui a sugestão, ó, expected. Mas não rolou. Alguém saiu? Vocês ainda estão aqui? Sei. É que Uhum. outra vez eu caiu minha conexão. Então, aqui. A Vivian saiu. Às vezes alguém caiu. Uma vez foi eu mesma que caí, ficou tudo em silêncio, eu tava falando sozinha. Mas acontece. Então tá, meninas, eu acho que por hoje deu, né? A gente vai seguindo estudando aqui essa parte de annotation, mas quem tiver alguma ideia, algum exercício a mais aqui para complementar, de repente a gente estudar aqui para ver como que faz essa parte de exception, já que esse exception test aqui a gente não conseguiu fazer funcionar, a gente fica de tema de casa.
Eu gostei de criar a annotation. Eu quero fazer. Vou brincar um pouquinho agora. Criar annotation? A criar É. annotation. Eita, Para Opa! validação. Isso eu achei interessante. Também. É Nunca legal. tinha ouvido falando isso. também. Vamos Eu, fazer. eu fiz no Micronaut com Kotlin, agora no Java, no Spring deve ter também. Se o Micronaut É, tem, eu acho que vou o Spring tem. Eu vou tentar fazer Cada uma faz no no seu Kotlinzinho, né? linguagem. Deve Ah. estar no Kotlin, deve ser mais barbadinha ainda. Deve estar. O No Kotlin Java, é bem fácil. Java é mais código. Mas é o Bem mesmo, né? Dá pra fácil. fazer tudo. É que ele é mais refinado, entendeu? Kotlin. Mas é sofisticado, né? Sofisticado. Aquelas fangirl de linguagem. Fã do Eu falo, Kotlin. viu, gente? Eu falo bem também. Eu vejo a hora. Nossa, acho que eu vou ter que aprender Kotlin também. Meu Ai, próximo ai. livro, depois que eu terminar esses do Java, vai ser Dominando Android com Kotlin. Ainda tô no Olha. Java. Mas vamos Da hora, fazer legal. um grupinho do. O do Glauber. Como é que é? É Nelson Glauber. O nome do. Não sei se alguém já ouviu falar. Parece que é bem Eu bom peguei os livros. aquele Kotlin em ação para dar uma estudada, mas não terminei. Boa, É bem hein? legal, tem umas coisas bem interessantes. E ele compara com Java, então para quem sabe Java e pega esse livro, acho que é Bom, hein? aprendizado Kotlin melhor. ação? Maravilhoso. É, Kotlin em ação. Eu não sei onde ele Deixa eu tá, ver aqui. porque Anotar. eu tô no meio de uma mudança, então meus livros estão bagunçados. Mas é Kotlin em ação, aí tem em inglês e em português. É esse aqui? É esse aí mesmo, esse primeiro. Já vi a capinha dele. Ele dá vários exemplos, comparando como é no Java e como que é no Kotlin. Dmitry, que é Jamerov. Nossa, que nomes. Mas Peculiar. International. Muito bom. Ah, deve ser russo, General. Né? Porque o Kotlin é russo, né? Tipo, É? surgiu lá pro lado da Rússia. Eita. Sério? Acho que é o nome de uma ilha, faz parte da Rússia. Kotlin, acho que é o nome de uma ilha. Ó, essa eu Olha. não Tem sabia. essa história no livro, tem essa história no livro. Olha, boa, né? Hã? Bom saber essas curiosidades do Kotlin, não sabia. Eu acho legal Da saber. origem. Vamos estudar, meninas. Vamos. Aqui é esse aqui, ó. Quando que a eu- gente terminar, a gente pega o. Ah, esse daí, que é mais Vou. específico. O de Eu cá, tenho esse esse Kotlin em aqui. ação, ele. Não é que ele segue o web, ele segue mais meio que genérico da linguagem e parece que ele vai mais pro web, sabe? Entendi. Mas Eu acho que é mais a base da linguagem, né? Tipo a Mas base. ele fala. Mas eu acho que serve para quem é mobile e para quem é web, que ele vai explicando como fazer as coisas, né? Tipo, como fazer um construtor, como declarar classe, como criar funções para a sua classe. Ai, criar funções não. Eu esqueci o termo, mas quando você cria uma função para um determinado tipo de alguma coisa e você usa essa função como se fizesse parte daquele. Não sei explicar. É uma coleção esse. Mas ele ação. é fundamento da linguagem, na verdade. Isso. Muitos livros para ler, né, meninas? A gente vai fazer É muitos muita grupos. Muitos grupos pela frente. E Uhum. se quiser, vamos sair, a gente só ganha em conhecimento, né? Vai ficando mais craque. Se a gente não vê, eu tava até. Se a gente não vê o código e nunca viu diferente, como que a gente vai saber e vai se lembrar quando que usar, né? Não tem como. Tem que botar pra dentro da cachola. Boa noite pra vocês, meninas. Obrigado pelo encontro. Tenho um ótimo resto de semana e até a próxima. Até. Valeu, meninas. Boa noite. Valeu. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.